Bom, turma, vamos iniciar agora a nossa aula de revisão dos conteúdos do primeiro semestre, ok? Que é para a gente conseguir realizar a nossa avaliação, a nossa recuperação paralela dia 31, ok? Então, a gente, basicamente, nessa aula de revisão, a gente vai revisar 3 assuntos, né? Que foram os 3 principais assuntos do semestre passado. Então, para início, eu gostaria de falar aqui com vocês, debater um pouco sobre postura profissional, né? Que foi um dos temas essenciais para a nossa formação. Devemos sempre ter cuidado com nossa postura, com a forma de nos comunicar e com a imagem que apresentamos. Essas questões são levadas em consideração para a construção de uma boa imagem pessoal e profissional. Então, a postura profissional, a gente sabe que ela é importantíssima, né? Para que você possa construir uma boa imagem, tanto de você mesmo, uma imagem pessoal, né? Quanto uma imagem profissional no seu ambiente de trabalho. Então, manter a postura é essencial. E quando a gente fala de manter postura, a gente sempre comenta e relembra a ideia de ética, né? Para quem não lembra o que é ética, eu coloquei lá no material de vocês também falando um pouco sobre o que é ética e como ela é construída. Para conceituar o que é ética, eu coloquei o seguinte: o termo ética deriva do grego ethos, né? Que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais, prestem atenção, é um conjunto de valores, né? Um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio, veja bem, haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Então a ética, ela serve justamente para manter esse equilíbrio aí, né? Para que ninguém faça, para que ninguém saia prejudicado em determinada situação. Como ela é construída? A ética ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos, ok? Então a ética ela é construída em cima da sociedade, em cima dos valores daquela sociedade, os valores históricos e culturais. Os princípios éticos estão presentes em nossa sociedade quando respeitamos fila do banco, né? Cedemos a cadeira preferencial. São pequenas atitudes que promovem a ética. Mas para melhor exemplificar, vamos destacar algumas atitudes éticas em nossa escola. Então, para a gente entender melhor o que é ética e como ela se aplica diretamente na nossa sociedade, eu destaquei aqui alguns pontos que a gente pode ver e observar que está tendo ética, ok? Então, respeitar professores não utilizando celulares e mídias sociais durante as aulas, ou outras atitudes que atrapalham o desenvolvimento da aula. Então, você respeitar os professores já é uma atitude ética, né? Respeitar os funcionários, mantendo a escola limpa e preservando os diversos ambientes. Não colar nas avaliações, usar a internet para pesquisa e não para copiar trabalhos, não praticar bullying, respeitar as normas da escola. Então, todas essas atitudes aí são atitudes éticas, né, que a gente vê que realmente está sendo empregada a ética, né? No mercado de trabalho, nas grandes empresas, o agir com respeito e integridade é fundamental. Então, a ideia que vocês têm que ter aqui na postura profissional, que ela é importantíssima, é indispensável para a nossa vida, né? E vocês têm que aprender, têm que memorizar o que é a ética, né? Da onde ela surgiu, para que ela serve e como ela é construída. Então, só relembrando, quando a gente vê a palavra ética, ela diz respeito, né? A gente relaciona diretamente com respeito, com igualdade, com valores e direitos, ok? O outro assunto que a gente estudou muito no nosso primeiro semestre é falando sobre liderança, né? A gente estudou 3 tipos de liderança. Existem outros tipos de liderança, mas eu quis destacar mais esses 3 tipos, ok? Então a primeira é a liderança autocrática, que ela dá ênfase no líder. A liderança autocrática, é aquela em que o chefe é o centro de decisões e é bastante centralizador. O subordinado deve se contentar com ordens, com pouco espaço para questionamento ou sugestões. É um estilo que costuma causar insatisfação entre os colaboradores. Então, a liderança autocrática é aquela liderança que não aceita opiniões, né, que só dá ordens. Ok? O outro tipo de liderança que a gente viu, a liderança liberal, com ênfase no liberado.
Vamos entender aqui o que seria essa liderança liberal. A liderança liberal segue o pressuposto de que os colaboradores já são maduros o suficiente e não necessitam de um acompanhamento constante. Nesse estilo, o gestor se ausenta com frequência, não fornecendo tantas orientações nem feedbacks ao grupo. Ele acredita que deixar o grupo à vontade para a condução das tarefas estimula a autonomia de seus membros. No entanto, a ausência do líder faz com que o grupo fique com poucas referências da qualidade do trabalho realizado, o que prejudica o desempenho geral. Existe muito isso aqui no mercado de trabalho, certo? Esse tipo de liderança liberal. Né? Que o chefe ele é um pouco mais relaxado, liberal, né? Ele não está ali dando feedback, mas a gente sabe que o feedback no grupo ele é essencial, né? Para que tenha um bom desempenho geral de todos. Né? E por último, a gente viu a liderança democrática, né? Que ela dá ênfase no líder e no liderado. A liderança democrática encoraja os colaboradores a participarem, incentiva-os a darem sugestões e opiniões. Além disso, o líder democrático busca ser um facilitador dos processos, ajudando a equipe a desenvolver soluções. Ele se preocupa com a execução do trabalho, mas também com a qualidade de vida e satisfação do time. Que eu acredito que particularmente que essa liderança democrática seja mais proveitosa, a melhor que a gente deve exercer, né? Que é você dar voz para o seu time, né? Para os seus colaboradores, né? No caso, cada funcionário vai ter voz, eles vão poder expressar opiniões e se ajudarem, né? Então, lembrando, que vocês precisam lembrar sobre liderança. São 3 tipos que a gente estudou, né? Liderança autocrática, liderança liberal e a democrática. E por último, a gente estudou, bem no finzinho do semestre, do semestre passado, a teoria das inteligências múltiplas, né? Que ela foi desenvolvida pelo psicólogo americano, né? Que ele desenvolveu essa teoria exemplificando 8 tipos de inteligência, que são a lógica, naturalística, linguística, corporal, intrapessoal, interpessoal, espacial e musical. Inclusive, eu até pedi para que vocês se identificassem nessas inteligências. Você não precisa se encaixar perfeitamente na inteligência, mas se você tiver um pouco das características de uma, você já se encaixa. Okay? Então, a lógica, o que seria essa inteligência lógica? As pessoas com essa inteligência têm aptidão para compreender exercícios matemáticos. Né? Então, se você gosta de matemática, se você se dá bem com números, você tem esse tipo de inteligência lógica. A interpessoal, facilidade das pessoas se relacionarem com outras pessoas. Então, se você tem essa facilidade de se relacionar, com certeza você tem esse tipo de inteligência. A inteligência corporal, a aptidão de desenvolver com o corpo movimentos artísticos, né? Quem gosta de dançar, fazer arte, enfim. Linguística, essa habilidade desenvolve o grande poder de comunicação, né? Importantíssimo. São oradores e possuem grandes habilidades para o aprendizado de outros idiomas. Então, se você gosta de falar, se você não tem medo de falar em público, com certeza você tem este tipo de inteligência chamada inteligência linguística. Inteligência espacial, habilidades na compreensão dos movimentos corporais. Normalmente, atletas desenvolvem essa inteligência. Então, se você gosta de praticar esportes, né, inteligência espacial é uma inteligência que você tem. Intrapessoal, capacidade de se autoconhecer. A inteligência musical, aptidão voltada para a reprodução de sons. Naturalista, compreensão dos fenômenos naturais. Então, essas são as inteligências múltiplas. Eu quero que vocês leiam com carinho o material que eu disponibilizei para vocês, certo? Porque a prova vai estar toda embasada naquele material, certo? Por último, eu gostaria aqui de lembrar vocês que a nossa recuperação paralela está marcada para o dia 31, certo? De agosto. Estudem pelo material, certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, mas vai ser uma prova bem tranquila, fácil de realizar e eu espero a participação de todos vocês, certo? Até mais, um cheiro e até a próxima.